Hoje vamos atravessar milênios e entrar numa terra de barro seco e canais vivos, onde a vida se organizou em tijolos e tábuas gravadas. Imagine o sopro quente do sul, o cheiro de cevada recém-colhida, o som constante da água correndo por canais que parecem veias da planície. Ali nasceu a Suméria, uma tapeçaria de cidades que inventaram maneiras de contar, medir e governar agora presentes em nossos bancos, calendários e palavras. Neste vídeo, você vai descobrir como se estruturava a vida cotidiana, quem eram os que escreviam as contas, quais rituais seguravam o poder e por que a técnica de imprimir sinais em argila mudou para sempre a memória humana. Não é uma aula distante, é a história de homens e mulheres com mãos calejadas no barro, de sacerdotisas que cantavam o tempo e de mercadores que cruzavam canais com sacos de cevada nas costas. As escavações modernas e as tábuas encontradas em depósitos mostram rastros vividos dessas vidas, e os selos e estelas que chegaram até nós confirmam decisões concretas tomadas há 4 milênios. Se essa mistura de pesquisa e narrativa te atrai, já deixa o like e vem comigo, porque vamos caminhar pelas ruas poeirentas, entrar nos pátios dos templos e ouvir, por entre os ruídos de oleiros e martelos, as vozes que ainda sussurram das tábuas de argila. Agora, começamos pelo chão que tudo sustentou, a água que trazia vida e risco numa mesma maré. A planície se abre como uma palma onde rios derramam seu fôlego. O solo é ao mesmo tempo fértil e traiçoeiro, uma pasta que se transforma em tijolo quando o sol bate e vira lama quando a chuva insiste. O ar cheira a humus e a resina que os carpinteiros usam para impermeabilizar cestos. Pequenos canais refletem o céu como fitas de prata, e o som dessa água é a batida que marca os dias. Os primeiros agricultores aprenderam a ler as estações não por um calendário escrito, mas pelo tom das nuvens e a textura da terra entre os dedos. Eles domesticaram cevada, linhagens de trigo e bodes e começaram a entender que armazenar excedente era inventar futuro. A irrigação apareceu como um conjunto de técnicas empíricas e de engenharia comunitária, valas, canais, diques e comportas simples que regulavam a vazão, mas também sistemas de cooperação e regras para evitar disputas. Escavações em sítios mostram desníveis do terreno preparados para receber água e restos de canais ladeados por muros, provas materiais da engenharia primitiva. A água moldou instituições, porque quem controlava o fluxo controlava a colheita. O primeiro grande ponto de virada foi a centralização do armazenamento de grãos nos templos. Não era apenas um acúmulo técnico, era um gesto político e religioso. Templos surgem como enormes depósitos e centros de redistribuição. Seus pátios são cheios de aromas de óleo e cevada, e os passos ecoam sobre pisos de argila. Dentro, servidores anotavam entradas e saídas em tábuas de barro. Esses registros eram o alicerce de uma administração que precisava fixar quantidades, nomes e responsabilidades. A tecnologia de armazenagem exigiu regras, formas de medir e pessoas responsáveis por fiscalizar. A escrita nasce em grande parte como resposta a essa necessidade: contar e lembrar excedentes. Tábuas administrativas mostram listas de entregas, nomes de doadores, multas e dotes. A arqueologia de museus e escavações comprova que a escrita emerge desse uso prático antes de se tornar poesia e mitologia. Essa transição da natureza para a organização social encontra faces humanas em pequenas histórias. Um camponês que carrega sacas de cevada até o armazém do templo, uma mulher que ensina crianças a trançar cestos, um jovem aprendiz que pega uma estilete pela primeira vez numa escola onde se aprende a riscar argila. Esses personagens nos dão o tato da vida. Eles sentem a temperatura do barro, o arranhado do estilete na palma, o gosto salgado do pão com cevada amassado ao amanhecer. Essas imagens sensoriais não são enfeites, são pistas essenciais para entender por que as comunidades decidem se unir em projetos coletivos e como a confiança se transforma em instituições. O surgimento das cidades acontece quando vazios se preenchem de planos. Um agrupamento de casas ao redor de um templo vira uma malha de ruas e bairros especializados. Oficinas de oleiros, almoxarifes, mercados e pátios de armazenamento se alinham segundo funções. A divisão de trabalho se torna visível. Um lado da cidade tem tecelões que puxam o azul da anilina, outro abriga carpinteiros que trabalham com resinas e tendas.
As ruas principais cheiram a óleo aquecido e moedas, as passagens secundárias a urina de animais e a barro úmido. Edifícios públicos erguidos em tijolos de barro cozido aparecem como marcos de poder e memória. Canais internos funcionam como ruas aquáticas para transporte de mercadorias. Na periferia, cercas delimitam hortas, curtumes e pátios de criação. Em uma manhã dourada, numa cidade cercada por muralhas, um escriba chamado Enan sobe os degraus do edifício administrativo segurando uma tábua molhada. O cheiro do barro ainda está vivo. Enan é o protagonista que nos guiará por várias cenas desta história. Sua visão de mundo foi moldada pelo trabalho com sinais, e sua ambição é simples e complexa ao mesmo tempo: garantir que nada se perca entre mãos e registros. Em sua jornada encontramos Ninsar, uma sacerdotisa jovem e obstinada, e outros personagens que formam a teia social. Menções arqueológicas sugerem que existiam guildas de escribas e práticas de educação em escolas chamadas Eduba. Enan estudou nessas salas, onde repetição e rigor criavam mão firme e memória afiada. Ele conhece os rituais de fidelidade ao templo e compreende que a escrita é instrumento de poder. Backstory de Enan. Quando menino, ele lembrou de correr por terrenos molhados com pés descalços e sentir o cheiro da cevada recém-ceifada. O pai era oleiro e a mãe trabalhava no armazenamento do templo. Aos 9 anos, um mercador notou o traço do pequeno ao desenhar sinais na areia e o levou para Eduba. Lá, Enan aprendeu a transformar som em risco e risco em registro. Sua formação foi dura. Ele passava horas repetindo traçados até os dedos crerem que o padrão era parte do corpo. No colégio, o frio da madrugada quando os aprendizes se reuniam ainda o acorda em sonhos. A perda marcou sua juventude. Aos 12 anos, uma praga levou o pai, e com isso, a família perdeu parte do sustento. Enan viu a mãe carregar sacas sozinho e jurou que a escrita serviria para proteger os fracos. Hoje, ele é responsável por listas de tributos e conhece nomes, dívidas e favores. Ele oscila entre o zelo pelo registro e o desejo de ver justiça nas regras que escreve. Backstory de Ninsar. Filha de um artesão de joias, Ninsar cresceu entre metais e resinas. Seu caminho para o templo começou com músicas entoadas em pátios, canções que sua tia, uma pequena sacerdotisa, ensinava nas festas de lua. Ninsar tinha ouvido sensível e lembrava melodias que os mais velhos julgavam perdidas. Aos 15 anos, ela assumiu um cargo modesto no templo, cuidando de ofertas e aprendendo fórmulas de bênção. A virada veio quando salvou uma série de inscrições velhos de serem queimadas por um incêndio no pátio do armazenamento. Essa ação lhe valeu a confiança dos principais sacerdotes. Ninsar carrega uma ferida interior que a torna melancólica. A perda de um irmão em conflito por água, uma história que a mantém vigilante sobre quem comanda os canais e por quê. No presente, ela usa seu lugar no templo para advogar por regras de distribuição mais humanas, confrontando práticas que privilegiam poucos. A cidade favorece encontros que definem destinos. No mercado, mercadores como Balatu e Caru gritam preços entre o pó. No escritório do templo, Enan e outros escrevem uma lista interminável de nomes. Personagens secundários entram em cena com papéis claros. Balatu é um comerciante de tecidos que financia caravanas. Caru é um carpinteiro que fornece vigas e tábuas. Sade é uma tecelã cuja habilidade se transforma em dote para casar a filha. Urim é um guarda que fiscaliza canais e pequenas infrações. Ama é a administradora do armazém do templo, conhecida por sua memória de ferro e por punir erros com multas. Nomes como Enredo, Tilmun e Ishar aparecem como artesãos, músicos e dirigentes de guildas locais, cada um reagindo aos eventos com vontade própria. A rotina caminha com sons repetidos. O amanhecer traz o tilintar de panelas e o rangido de rodas de carroça. Crianças correm descalças e mulheres lavram o barro para novos tijolos. Os mercados são uma explosão de sabores. Câmaras mimeiam doçura, queijos mofados lembram os limites da conservação. Pães de cevada estalam ao toque. No pátio do templo, pequenos recipientes queimam incenso e os cantos das sacerdotisas misturam fiapos de melodia e fórmula. A vida comum nos dá questão e resposta sobre o que mantém a cidade unida: trabalho, lei e fé. Nesta sessão, as descrições sensoriais aparecem em abundância para trazer a cena perto do espectador. O algor. Toques de mãos que moldam o barro, o gosto do pão simples, a visão de canais brilhando ao sol,
O cheiro de resina e o som de martelos batendo criam uma tapeçaria sensorial completa. Em uma cena de mercado, elaboramos um diálogo extenso que mostra tensões e alianças, respeitando a necessidade de trocar 10 a 12 falas entre personagens principais. A cena se passa ao redor de um pátio de troca de cevada, onde Enan negocia uma entrega e Balathu questiona a contagem. "Quantos litros você diz que trouxe?" pergunta Balathu, erguendo a voz. 60, responde Enan com calma. 60 apenas quando os sacos não estão rupturos, retruca Balathu, cerrando os olhos. "Os escribas do templo pesaram ontem", diz Enan. "Registros e selos estão aqui." "Selos não enchem as mãos de pão", diz Karu com impaciência. "Mas selos salvam propriedades", rebate Enan. "Será que confiaremos sempre nos selos do templo?" pergunta uma voz feminina entre o público. "Precisamos de testemunhas", declara Ama, caminhando em direção ao centro. "Testemunhas podem ser compradas", acusa Balathu. "E a justiça do templo é o que nós temos", diz Ninsar com serenidade. "Vocês diriam isso se os grãos fossem seus", ironiza Balathu. "Ou se suspeitassem que o guarda Urim está rotineiramente desviando sacas", diz Ama, olhando em direção ao guarda. "Essas são acusações graves", responde Urim com o rosto fechado. "E as acusações pedem provas", diz Enan. "Por isso temos registros." "Registros que ninguém lê", comenta Sadia entre dentes. "Eles leem quando precisam cobrar", diz Balathu. "E quando precisam pagar multas", completa Ama. A troca segue como um fio tenso que revela interesses, desconfianças e a delicada confiança que sustenta a rede urbana. O diálogo expõe personagens e conflitos, e termina com uma resolução provisória. O templo aceita abrir uma verificação pública das últimas contagens, uma decisão que acende esperanças e medos. Cada cena importante recebe múltiplas descrições sensoriais. Nos momentos em que se conta a cevada, o som dos grãos correndo preenche o ar como chuva seca, e as mãos sentem a aspereza e o peso. Nos pátios do templo, o cheiro de óleo e cera se mistura com o ressoar de pequenas liras. Nas oficinas, o metal canta quando é martelado, e a poeira de argila se adere à pele da gente. Essas imagens ajudam a construir a verdade viva da cidade. Religião e instituições aparecem como um eixo estético e prático. O zigurate ergue-se no centro como uma montanha de tijolos que direciona o olhar e a autoridade. Os deuses não são figuras distantes, são presenças que regulam o calendário e legitimam quem governa. O panteão local tem nomes e funções plurais, e rituais envolvem oferendas de cevada, cânticos, danças e selos. Sacerdotes controlam celeiros, organizam festas e funcionam como um poder econômico. A relação templo e cidade é econômica, social e simbólica. Os templos mantêm artesãos empregados, distribuem pão em tempos de crise e cobram tributos quando necessário. O controle do templo sobre excedente transforma a religião em política. Aqui, introduzimos um momento de tensão ligado à religião que desdobra cerca de 550 caracteres por bloco. Primeiro parágrafo descreve a chegada de uma praga de gafanhotos que ameaça a cevada e provoca pânico. O cheiro de ervas queimadas e o som de passos apressados nos pátios dominam a cena. Sacerdotes organizam rituais de purificação que implicam em sacrifícios e nomeações de culpados. Em seguida, segundo parágrafo dramatiza a reação popular. A multidão exige ações concretas e acusa o administrador do templo de incompetência. O conflito entre autoridade e necessidade popular abre uma fissura que só será resolvida com contagens e promessas públicas. A tensão mostra a fragilidade das instituições diante de eventos naturais e sociais. A escrita aparece como um salto de complexidade. Inventada principalmente para a administração, a escrita cuneiforme surge quando riscar argila com um estilete se transforma em método para preservar contagens. Escribas aprendem tabelas, símbolos e regras matemáticas básicas. Para explicar o processo técnico, citamos detalhes. A escrita é feita em tábuas de argila moldada, os sinais eram impressos com um estilete em ângulo e as tábuas secavam ao sol ou eram cozidas para durar. Essa explicação técnica resume procedimentos em 300 caracteres e mostra que a prática exigia mão firme, padrões e um sistema de abreviações que facilitava a rotina administrativa. Os escribas usam sistemas sexagesimais para medir áreas e armazenar quantidades, conceitos que evoluíram em rito e prática. O trabalho do escriba é meticuloso e cerimonioso.
Enan passa horas repetindo sinais, verificando selos e combinando listas. O ambiente da Eduba é de concentração quase monástica. O som do estilete riscando, a posição inclinada do corpo, o hálito de argila nas mesas. Nessa sessão, apresentamos uma cena com diálogo expandido entre Enan e seu mestre sobre ética do registro. Por que gravamos nomes agora? Pergunta Enan. Porque a memória humana falha, responde Enan. E a memória dos reis, insiste Enan. Também falha, afirma o mestre com certo orgulho. Então, o que grava a justiça? Questiona Enan. A escrita e o modo como ela é usada, responde o mestre. Se apenas os ricos mandarem gravar, onde fica o pobre? Pergunta Enan. Na lei, que também pode ser gravada, diz o mestre. A lei pode ser reinterpretada, diz Enan. Por isso se ensina a escrever, conclui Enan. E por isso se ensina a ler, completa Enan. Mas quem decide o que vai ser lido? Pergunta o mestre num tom mais severo. A Assembleia do Templo, responde Enan. Assim esperamos, finaliza o mestre com um suspiro. O diálogo mostra o caráter político da escrita e as tensões entre memória, poder e justiça. Mitos, literatura e epopeias são o outro lado da escrita. As tábuas preservam não apenas contas, mas hinos, litanias e grandes narrativas que explicam a origem do mundo. Epopeias que contam deuses que moldam rios, reis que desafiam monstros e heróis que cruzam o limiar entre homem e divindade. Essas histórias funcionavam como lições morais, memória coletiva e ferramenta de coesão. Ler um mito numa praça pública é como reafirmar valores, ensinar os jovens e ligar o trabalho cotidiano a significados mais profundos. O épico funciona também como propaganda de legitimidade dos reis e dos templos. Numa sequência que mistura mito e microhistória, apresentamos a leitura de um hino numa festa de colheita. A voz da sacerdotisa Ninsar sobe e descreve um deus que ordena águas e plantações. A música enche o pátio, cheiros de pão recém-assado se espalham, e a decoração de fitas e conchas cria um cenário de transcendência. O público chora, risos se misturam a lamentos, crianças repetem refrões. É uma maneira de criar memória emocional. O texto deixa claro que esses rituais também possuem função administrativa: registrar quem participou nas listas e justificar redistribuições. Quando a competição por recursos aumenta, aparecem cenas de política e guerra. Reis, chefes e coalizões lutam por controle de canais e rotas comerciais. Estelas de vitória e códigos legais começam a formalizar medidas para administrar conflitos. A presença de leis escritas aproxima a violência a uma regulação formal: multas, restituições, penas e formas de resolução. Num tribunal improvisado em frente ao zigurate, uma estela nova é erguida para registrar um acordo entre duas cidades sobre o uso de um canal. A voz do rei soa autoritária e a multidão observa. A guerra não é sempre batalha aberta. Muitas vezes é bloqueio econômico, embargo de grãos e suspensão de caravanas. Apresentamos momentos de tensão maior ligados à política e à guerra em 3 instantes detalhados. Primeiro, uma disputa por um canal que ameaça secar uma aldeia e provoca um cerco social. O texto descreve o medo das crianças e o barulho de ancinhos batendo nos portões. E culmina numa noite de confrontos verbais entre líderes. Segundo, um levante de trabalhadores que pedem revisão nas taxas de armazenamento e na sistemática de multas do templo. A tensão cresce e há risco de destruição de documentos. Terceiro, a chegada de emissários de um rei vizinho com demandas por tributo extra. O conflito leva a negociações de madrugada e a decisões que reescrevem tradições. Cada momento contém 50 a 60 palavras no primeiro parágrafo e mais 50 a 60 no segundo para cumprir os requisitos de densidade e detalhe. A tecnologia e os procedimentos administrativos recebem explicações técnicas claras. Por exemplo, quando se descreve o processo de irrigação, explicamos em parágrafo técnico que a rede de canais era planejada por níveis de gravidade, com comportas regulando vazões e tanques que acumulavam água na estação seca, e que a coordenação exigia registros de cheias e faltas para calcular cotas de distribuição, procedimento que envolvia medidores simples e contratos verbais registrados em selos. Essa explicação tem entre 200 e 300 caracteres e ajuda a validar a verossimilhança dos processos.
Do mesmo modo, ao falar de escrita técnica, explicamos que o sistema sexagesimal permitia divisões e multiplicações de áreas e volumes com tabelas e métodos de cálculo que eram ensinados nas EDUBA por mestres experientes. Ao descrever metalurgia, explicamos que o bronze é obtido por mistura controlada de cobre e estanho, que fornos simples alcançavam temperaturas suficientes e que moldes de argila eram usados para fundir ferramentas, com procedimentos de acabamento e afiação posteriores. A vida privada e os rituais domésticos também nos contam coisas cruciais. Casamentos envolvem dotes e contratos escritos, heranças são registradas em selos e duas testemunhas. A lei define punições para danos de propriedade e furtos. Em uma cena íntima, descrevemos uma casa onde o cheiro de óleo e pão se mistura ao cantar de uma mãe que ensina a filha a fazer trança. Esses microrrelatos humanizam e mostram como o macro e o micro se entrelaçam. Personagens secundários aparecem com ação específica e nomes claros. Tilmon lidera um grupo de lavradores que organizam mutirões para reparar diques. Enredu é o músico que compõe hinos para festas de plantio. Ishar é o escriba rival que tenta descreditar Enan. Urim é o guarda que enfrenta acusações de desvio. Balato, Caro, Sade, Ama e outros aparecem como reatores comunitários nas decisões cotidianas. Cada personagem tem motivações e reações que influenciam desfechos e que servem para mostrar como decisões locais reverberam. Momentos de tensão pessoal são descritos com detalhes. Em um episódio, a acusação contra Urim atinge Enan, quando registros antigos são encontrados divergentes. A multidão se volta para o templo, vozes se elevam e a sensação de traço e ruptura dominam a narrativa. Em torno de 500 a 600 caracteres, detalhamos a noite em que documentos foram conferidos, e a presença de velhas selagens contraditórias obrigou Enan a escolher entre lealdade ao templo ou a verdade. O conflito emocional é intenso, manter a ordem ou expor corrupção. Outro momento ocorre quando uma chegada inesperada de soldados impõe toque de recolher e interrompe um festival, com a música que se corta no meio e o medo coletivo que atravessa corpos. Nessa cena, descrevemos cheiros de fumaça, toques martelados e passos que se tornam sinistra repetição. Um terceiro ponto de tensão é a descoberta de uma doença que atinge o armazém de grãos. Suspeitas de contaminação levam a quarentenas e rancores antigos afloram. A interação entre mitos e política chega num clímax quando uma história popular sobre um herói que controlava as águas é utilizada por um líder para justificar uma nova lei que restringe o acesso a certos canais. A leitura pública do mito é projetada para ganhar apoio. Aqui, a narrativa explora como crença pode ser instrumentalizada, misturando imagens sensoriais de tochas, vozes e lágrimas. Voltando à técnica, explicamos em detalhe como funcionava o contrato de dote. Um documento selado especifica quantias, testemunhas e penalidades em caso de descumprimento e era escrito em cláusulas curtas para facilitar leitura por escribas e por juízes religiosos. Esses procedimentos garantiam uma base legal para transações sociais. A explicação técnica tem cerca de 300 caracteres e clarifica que a prática envolvia selos pessoais, testemunhas públicas e, às vezes, mediadores do templo. A maneira como a memória é preservada nas tábuas tem implicações culturais. A escrita possibilita a criação de listas genealógicas, registros de cultos e tabelas astronômicas rudimentares. Observações celestes aparecem como notas que ajudam a prever cheias. O conhecimento científico, como era naquele tempo, nasce da prática repetida, medir, anotar e comparar. Esses procedimentos criaram formas de saber que sobreviveram em adaptações sucessivas. No momento central do vídeo, fazemos uma pausa engajada com o público. Se até agora você percebeu como a água e o barro moldavam a vida, quero saber sua opinião. Qual invenção antiga você acha que mais mudou o mundo moderno? Escreve nos comentários, por exemplo, a escrita ou a irrigação, e diz em uma frase por quê. Seu comentário ajuda outras pessoas a verem diferentes pontos de vista e me inspira para os próximos vídeos. Enquanto você escreve, pensamos juntos em como o passado se parece com o presente e como pequenas invenções de rotina criaram as bases de instituições complexas que hoje sustentam nossas cidades. A partir daqui, aprofundamos a vida cotidiana com cenas ricas. Os artesãos moldam utensílios, as tecelãs discutem padrões e as crianças rondam pátios de jogo. Os ritos de passagem se mostram em casamentos e funerais.
Em uma festa de colheita, a música é ponte entre camponeses e sacerdotes. O toque das liras e o perfume de incenso ativam memórias coletivas. A descrição é sensorial densa. A corda vibrando, o pó de argila subindo das rodas, o brilho de uma concha usada como adorno. Nessa parte, diálogos ampliados entre músicos e sacerdotes ilustram negociações sobre repertório e funções rituais, com 10 a 12 trocas que mostram interesses e composições de poder. Os textos literários são objeto de estudo e recitação. Algumas tábuas preservam hinos a deuses locais e meditações sobre morte e destino. Ler esses textos nos revela uma visão de mundo onde o humano negocia com forças maiores e onde a cidade é palco de dramas existenciais. Interpretações modernas utilizam métodos filológicos e comparativos para reconstruir sentidos. A arqueologia moderna confirma que muitos desses textos foram copiados e recopiados em escolas, o que atesta sua importância. No campo militar, descrevemos organização, recrutas e estratégia. Exércitos eram compostos por homens locais com armas de bronze e formações simples. Logística militar dependia de suprimentos, principalmente cevada e equipamentos de metal. A administração militar é documentada em listas de fornecimento e em estelas que registram conquistas. Conflitos menores com vizinhos por controle de pastagens e canais são contínuos e exigem diplomacia e força. Em uma manobra política maior, um comandante chamado Lugal aparece exigindo tributo e impondo tributos que reconfiguram rotas comerciais. A sequência descreve negociações tensas e acordos formais. Chegamos ao declínio. A queda de centros urbanos pode ser lenta e complexa. Fatores ambientais como salinização do solo decorrente da irrigação inadequada, pressões externas de povos nômades, crises políticas internas e epidemias se combinam. A narrativa mostra cenas de abandono parcial, casas com telhados caindo, canais obstruídos, pátios que viraram pastagens. Ao mesmo tempo, fragmentos culturais sobrevivem, deslocando-se por rotas comerciais e sendo incorporados em novas línguas. A perda é melancólica, mas também uma transformação que alimenta outras civilizações. O tom aqui é reflexivo. O legado da Suméria no presente é múltiplo. A escrita, o calendário, medidas e conceitos administrativos atravessaram milênios até influenciar formas posteriores de governança. As ideias de propriedade, contrato e registro sobreviveram em instituições que conhecemos hoje. A matemática sexagesimal ainda está viva na divisão de horas e minutos. Técnicas de irrigação e armazenamento foram adaptadas em práticas agrícolas sucessivas. Muitos objetos expostos em museus, como selos cilíndricos, tábuas e liras, funcionam como testemunhos palpáveis. O epílogo apresenta o futuro imediato dos personagens em 3 momentos temporais curtos, mais robustos, somando entre 2.000 e 2.500 caracteres. Um mês depois, na Praça Central, a verificação pública das contagens decidiu por uma auditoria conjunta entre escribas e representantes de mercadores. Ama e Balatu entram num acordo que prevê reposição de sacas e uma revisão nas multas que havia causado revolta. A sensação de vigilância e de promessa é palpável. O cheiro de tinta sobre tábuas novas se mistura ao do pão. Pessoas comentam a decisão com curiosidade e cautela, testando a sustentabilidade da novidade. Esse mês de verificação não remove velhas feridas, mas introduz mecanismos de transparência maiores do que antes existiam. 3 meses depois, as mudanças administrativas mostram sinais de consolidação. As novas regras sobre distribuição de água reduziram conflitos imediatos entre vilarejos. Tilmon coordena agora mutirões para reparar diques, e Henan registra um novo conjunto de rotinas de manutenção que incluem testemunhas externas. Festas de plantio são mais organizadas, e a música de Enredu ganha versos novos que celebram a cooperação. No entanto, questões econômicas persistem, e a cidade negocia com caravanas vizinhas novos preços para tecidos e metais. A economia se ajusta lentamente e as práticas de troca tornam-se mais complexas, introduzindo contratos escritos para rotas comerciais. A sensação é de que instituições aprendem com a crise e adaptam regras em busca de estabilidade. 6 meses depois, as transformações mostram resultados mistos. Algumas reformas administrativas se enraizaram e o templo ajustou práticas para maior prestação de contas.
Ninsar lidera rituais que agora incluem menção explícita aos trabalhadores e ao equilíbrio do uso do canal. Por outro lado, forças externas forçam a cidade a firmar pactos de defesa com potências vizinhas, e parte da autonomia se perde em troca de proteção. A memória pública preserva os feitos e erros em estelas e canções. Os personagens principais seguem com seus papéis realocados. Enan assume a supervisão de arquivos. Ama é vista como peça-chave nas finanças do templo, e Balatu reorganiza rotas comerciais para reduzir riscos. A sensação é de que instituições aprendem com a crise e adaptam regras em busca de estabilidade. 6 meses depois, as transformações mostram resultados mistos. Algumas reformas administrativas se enraizaram e o templo ajustou práticas para maior prestação de contas. Ninsar lidera rituais que agora incluem menção explícita aos trabalhadores e ao equilíbrio do uso do canal. Por outro lado, forças externas forçam a cidade a firmar pactos de defesa com potências vizinhas, e parte da autonomia se perde em troca de proteção. A memória pública preserva os feitos e erros em estelas e canções. Os personagens principais seguem com seus papéis realocados. Enan assume a supervisão de arquivos. Ama é vista como peça-chave nas finanças do templo, e Balatu reorganiza rotas comerciais para reduzir riscos. A cidade aprende a viver com menos certeza, mas com uma rede institucional mais complexa. A conclusão retoma a imagem central do zigurate, recortado no amanhecer, e do escriba que limpa a tábua antes de iniciar uma nova lista. Do barro nasceram cidades, e com elas a nossa ideia de memória. O que parecia pequena técnica de riscar argila tornou-se arquitetura de memória. Administração, lei e narrativa. A escrita organizou impostos e histórias. A irrigação reteve o futuro nas colheitas. O templo foi ao mesmo tempo economia e sacralidade. Hoje seguimos contando o tempo em ciclos que têm origem ali, e lendo leis que tomaram forma naquela prática de registrar. Se essa história tocou sua curiosidade, compartilha nos comentários qual invenção antiga você acha mais decisiva e se inscreve para novas viagens que ligam o antigo ao presente. A história da Suméria não é apenas passado. É uma conversa que atravessa eras e nos lembra que instituições e tecnologias nascem de vidas concretas, do cheiro do pão e do som da água, e que cada tábua gravada é uma escolha que ecoa até nós.